prazer estar nesse momento com vocês para a gente fazer uma conversa, né? Esse diálogo acerca de uma temática que para nós nos é muito cara, né? Todo esse processo de envelhecimento que nós estamos vivenciando no país, né? Então, a gente precisa pensar, antes de tudo, a minha fala vai muito numa lógica de garantia de direitos, do que a gente pode trazer de fato para a população que está envelhecendo no Brasil. Eu costumo dizer que não dá mais para dizer que o Brasil não é um país envelhecido. Ele é de fato. Qualquer lugar, território, espaço, rua, na sua casa, se você tem efetivamente mais de 15% de pessoas idosas, esse local é um local envelhecido. E nem que haja um baby boom agora, a gente vai conseguir reverter o envelhecimento da população brasileira, que está cada vez maior. Só que tem um detalhe muito forte nesse processo. Ele é muito desigual no Brasil. Então, a gente tem profundas desigualdades relacionadas ao envelhecimento. E isso faz com que exponha muitas pessoas a situações que são situações de violação de direitos. Então, assim, efetivamente, a gente tem que entender como o Estado faz isso diuturnamente. Quando a gente discute envelhecimento e que você tem que pensar na lógica do envelhecimento, você via de regra tem que pensar, né, geralmente, em 3 conjuntos de vulnerabilidades que a gente precisa entender. E eu costumo chamar de vulnerabilizações, porque não é vulnerabilidade, somos nós que vulnerabilizamos as pessoas. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar. Então, a primeira delas é uma vulnerabilidade biológica individual, que aí tem a ver com toda a sua história de vida, o seu estilo de vida, questões genéticas e outras questões envolvidas, que talvez, de fato, essa não seja a mais importante. Muito embora algumas áreas trazem isso como uma questão mais importante. A gente tem uma outra discussão, que é a vulnerabilização social dessas pessoas. E isso é extremamente importante porque, efetivamente, a gente vai ver essas desigualdades, né, e esse processo todo que a gente está vivenciando de desigualdade social, submetendo grupos populacionais específicos a questões extremamente danosas à vida dessas pessoas, fazendo com que muitas delas não tenham o direito de envelhecer. Lá na secretaria a gente está discutindo muito, o secretário Alexandre traz muito esse diferencial, que é a marca da nossa secretaria esses anos todos, é pensar nas populações que não conseguem envelhecer. Né? Então, assim, não tem sentido algum a gente pensar no envelhecimento se a gente não tem o direito de envelhecer a todas as pessoas. Por exemplo, por que o norte do país é tão pouco envelhecido e por que o sul do país é tão envelhecido? Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões. Por que a população indígena não consegue envelhecer, que aí a gente tem várias explicações, e as populações brancas, né, de classe média, envelhecem verdadeiramente. Então, a gente precisa parar e pensar especificamente no direito de envelhecer de todas as pessoas e no direito de continuar envelhecendo para as pessoas que ultrapassaram a barreira dos 60 anos. Porque envelhecimento no Brasil é 60 anos. Então, a gente precisa entender isso. É um normativo legal, está escrito, é 60 anos, mesmo que o IBGE, de quando em quando, queira nos dizer que é 65. Mas é 60 para o Brasil. Então, ponto final. E aí, outra questão que a gente tem que pensar é a vulnerabilização programática institucional, que essa, de fato, é a ausência do Estado nos locais, prestando serviços e cuidados a essas pessoas idosas. Ou seja, a gente precisa, de fato, pensar em estratégias que alcancem os 5.570 municípios brasileiros, com as suas diversidades, com as suas características específicas nos seus territórios e tentar não violar esses direitos. Né? Então, algo que a gente fica sempre pensando quando eu retiro uma pessoa desse local onde ela viveu, cresceu, criou a sua identidade social e levo essa pessoa para um outro local onde é ofertado o serviço, isso não é uma violência do Estado? Isso não é uma necessidade que o Estado precisa repensar na oferta de serviços para todas as pessoas nos locais onde ele atua?
Então, a gente precisa pensar nessas questões. Uma outra é um fenômeno que é estrutural no Brasil, que é simplesmente a ausência do envelhecimento nessa agenda política e pública, a discussão sobre isso. Então, por quê? Existe um idadismo, e a gente chama idadismo de fato, para que todas as pessoas compreendam que é o preconceito, a discriminação e o estereótipo que existe por causa da idade, e o mais forte, sem sombra de dúvida, é relacionado às pessoas idosas, muito mais do que crianças e adolescentes, adultos jovens e adultos de meia idade. Então, é idadismo por quê? Porque fica mais fácil para todo mundo compreender que é um preconceito, um estereótipo, uma discriminação contra a idade da pessoa. Se eu for chamar de etarismo, muitas pessoas não vão conseguir fazer essa transposição imediata para a questão de idade. Então, o idadismo comunica mais fácil e a gente reforça isso. Isso é estrutural. Existem várias formas da gente observar isso no dia a dia e você vê claramente. Então, por exemplo, quando vem um recurso para uma política pública, quem é beneficiado? Criança e adolescente, porque está lá no Estatuto da Criança e Adolescente que é prioridade absoluta. Só que a gente tem que entender que demograficamente não dá para ser criança e adolescente, mas assim, hoje, essencialmente, o contingente de pessoas idosas é muito grande e as políticas, todas, nos vários âmbitos, não acompanharam isso. Com isso, a gente tem cada vez mais essa lógica idadista, que é estrutural, que pode ser uma coisa que eu faço comigo mesmo, um autoidadismo, né? Então, eu faço questões comigo mesmo que eu posso estar sendo autoidadista, posso fazer com o outro, aí eu estou tendo um idadismo dirigido a outra pessoa, e pode ser aquele institucional, que é muito mais estrutural, nesse sentido. Então, nesse aspecto, a gente precisa pensar de constituir redes de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa nos vários municípios brasileiros. Porque, assim, o Estado somente não está dando conta de criar políticas públicas, nem os conselhos de direitos estão conseguindo, direitos da pessoa idosa, fazer a fiscalização devida, porque não tem uma representatividade real da população idosa que está naquele município, naquele estado, né? Tem muito mais uma representação de si do que da população idosa, que a gente precisa ressignificar essa participação social. E, com isso, a gente precisa corresponsabilizar outros entes que têm o papel de garantir, de assegurar esses direitos da pessoa idosa em nível de território. E aí a gente faz um chamamento de algo que já aconteceu na primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e que não foi posto em prática adequadamente, que é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a chamada RENADI, que foi avaliada na segunda conferência e ficou por aí. A gente não efetivou nos municípios. E aí envolve quem? Sociedade civil, envolve universidades, instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, as secretarias do município, universidades. Então, assim, é um conjunto de atores que pode estar envolvido, que tem cada um seu papel, que vai olhar para isso. Isso só resolve? Não. Porque isso é garantia de direitos. Eles trabalham muito fortemente em cima de uma coisa chamada denúncia. E a gente não pode trabalhar violação de direitos somente com denúncia. A gente tem que trabalhar a violação de direito com constituição de uma linha de proteção e de não violação, linha de cuidado. E como é que a gente faz isso? Pensando na promoção da cultura da paz, que a gente está discutindo. Cultura da paz não é só não atirar em alguém. É não violar direitos, é cultura da paz. Pensar numa prevenção, pensar, sim, na captação dessas denúncias, um ponto, mas mais do que isso, acompanhar essas denúncias para que elas, de fato, não se repitam. E constituir uma rede de atenção à vida nos territórios das pessoas. É isso que a Secretaria está lutando agora, para fazer isso nos municípios, trabalhar com o que a gente já tem, com a oferta que já é feita para organizar essas questões e trabalhar com a não violação desses direitos. Porque uma coisa, gente, que a gente tem que ficar muito atento, para terminar aqui a minha fala, é que a gente acha que a gente está cuidando das pessoas. Mas o cuidado, muitas vezes, ele pode ser violento. Quando eu desrespeito a autonomia daquela pessoa e a independência dessa pessoa. Então, muito cuidado com o cuidado. Ele pode ser violento.
E quando eu tiro a autonomia de alguém ou a independência dessa pessoa, eu estou tirando a capacidade civil dessa pessoa. E eu estou excluindo essa pessoa da vida, fazendo com que ela não seja mais um sujeito de direito. E a gente luta efetivamente para que isso aconteça. Tá bom? Então eu vou passar para as outras pessoas, para depois a gente fazer um debate aqui, e fiquem à vontade nesse sentido. Eu fiz aqui alguns slides muito rapidamente, só para tentar nos localizar aqui no espaço. Eu acho que quando a gente fala sobre questões de diversidade e multiplicidade nas questões de desenvolvimento, é importante a gente desmistificar a questão cronológica, né? O Kenny muito bem falou do marco em termos de idade, mas às vezes a idade por si só ela não é um marco significativo para a gente falar sobre processos de envelhecimento, até porque a gente já começa a envelhecer muito antes e a gente continua envelhecendo dentro dessa fase de desenvolvimento, né? Falar rapidamente também sobre a longevidade e falar um pouco sobre a psicologia, porque é minha área de atuação e acho que vale essa reflexão quando a gente fala do desenvolvimento da pessoa idosa, tá? Vou passar muito rapidamente, já fui apresentada, mas sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista em gerontologia, mestre e doutora na área de cognição e neurociência, sou professora da UNB. Essa bonequinha foi meus alunos que fizeram, eu acho ótimo, então sempre que eu tenho oportunidade eu trago a bonequinha comigo. E aí faço parte também da ANPEP, da Associação de Pós-Graduação em Estudos de Psicologia, e também um espaço que é importante, já divulgo para aqueles que tiverem interesse na temática, que é a Associação Brasileira de Psicogerontologia. Ela é muito nova, ela surge no ano de 2024. Eu sou sócia fundadora, faço parte hoje da direção. Então, aqueles que se interessarem pelo tema da gerontologia, especialmente dentro dessa discussão da psico, acho que vale a pena acompanhar o canal no YouTube, Instagram e o site também, com tantas aulas e minicursos e coisas que têm acontecendo. Tá? Então, primeiro, acho que é importante a gente desmistificar o envelhecimento para tratar, além dessa questão cronológica. Como já falado aqui, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Claro que existe envelhecimento biológico, né? Físico e organicamente a gente vai se modificando, mas ele é muito heterogêneo. O Clênio muito bem falou quando ele trata sobre o envelhecimento, sei lá, se a gente fala do norte do país, do sul do país, se a gente fala de uma mulher, se a gente fala de um homem, se a gente fala de uma pessoa cis, se a gente fala de uma pessoa trans, se a gente fala de uma mulher negra, se a gente fala de uma mulher branca. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque fala, a expectativa de vida do brasileiro é tal. Hoje chegamos a 70 e pouco. Quem? Porque muitos não conseguem chegar aos 70 e pouco. Né? Então, algumas questões de não linearidade, eu acho que elas são importantes. Existe o envelhecimento psicológico, que a gente sabe também que as pessoas envelhecem da maneira mais variada possível, umas lidando muito mais positivamente com esse processo do que outras. Existem questões cognitivas, questões emocionais, questões de personalidade, características que são próprias dessa pessoa. Então, mais uma vez, uma diversidade dentro desse contexto. E um contexto social também. Depende do papel social, da sua participação dentro de comunidade, de espaços em que você pode estar inserido. Né? A longevidade, eu achei muito interessante o tema quando a gente fala, porque sempre ela é trazida, por vezes, como uma conquista, e a gente não pode dizer que não seja, mas, por outro lado, é um grande desafio. Quando a gente aumenta a expectativa de vida da população brasileira, isso é muito importante, que a gente ganhe em anos, mas a gente tem que entender o que significa esse aumento da expectativa, ou seja, em que cenário demográfico esse país se configura agora. Muito mais pessoas adultas e idosas dentro da universidade, muito mais pessoas adultas e idosas dentro dos contextos organizacionais. Também é importante entender que quantidade de anos não necessariamente significa qualidade nesse processo, então a gente precisa discutir isso também, não é porque a gente ganha em anos que a gente ganha em qualidade de vida, e com isso ter muito cuidado com mitos e verdades sobre esse envelhecimento. A gente tem que combater, né, o idadismo, esses preconceitos, esses estereótipos do tipo, porque já é uma mulher com mais 60, porque já é uma mulher com mais 70, e está fazendo essas cronologias que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Temos desafios, não estou querendo aqui romantizar e falar que está tudo resolvido e que não temos problemas, nós precisamos ter esse desafio. A gente está num contexto de muitas transformações, questões positivas como progressos médicos tecnológicos, importantes transições epidemiológicas, né? Fato desse processo está diferente, mas, por outro lado, e também uma heterogeneidade, essa diferença dentro de todo esse contexto. Então, são desafios caros. Não vou ter tempo de me adentrar muito nesse mapa, mas eu queria mostrar para vocês, só para a gente ter uma ideia, que a gente pode falar de contexto brasileiro, tá? E claro que se a gente pensa apenas aqui, a gente já teria um grande desafio, mas um contexto mundial isso é ainda maior. Esse é um mapa que ele não está atualizado, ele é do ano de 2015, mas é o que eu acessei, o último do Global Index. Ele fala sobre os processos de envelhecimento ou quais são os melhores lugares no mundo para envelhecer. Então, vejam que quanto mais verde é melhor, e
e quanto mais vai seguindo para o vermelho, você tem pior. Pensando aí quase em uma centena de países que a gente tem, a gente vê o quão heterogêneo é, a depender do local que você nasce. Então, o Brasil, que está aqui por esse meio, hoje ele deve estar em 40º alguma coisa, dentro desse processo, né, já ganhando alguns índices. Mas pensem que tem países que estão todos em vermelho, ou significa que é muito ruim envelhecer nesse país, e ainda alguns que estão não marcados. Significa porque, de fato, é muito ruim ou não existe uma política de acompanhamento dessas pessoas. Ou ainda hoje nós temos países, por exemplo, na África, em que as pessoas não conseguem atingir o processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala o quão complexo é, quão heterogêneo é, a gente não fala só do Brasil, mas a gente pode falar de mundo. Mas no Brasil, sim, o nosso problema não se torna fácil. Eu faço até essa analogia que, se a gente pudesse pensar na França, ela cabe dentro de Minas Gerais. Então, acho que cuidar da França deve ser, em termos, né, de espaço demográfico, mais simples do que trabalhar e cuidar de um país em termo continental. Então, a gente tem um problema, que é o tamanho do país, a diversidade das regiões, a velocidade que isso tudo está acontecendo, as diferenças, pessoas com maior renda, menor renda, questões de gênero, diversidades inseridas dentro desse contexto. E, consequentemente, uma não preparação para esse processo. A gente sabe, nós que somos estudiosos da área, né, eu fico... Isso é uma coisa que sempre me coloca muito no processo de reflexão, porque eu lembro ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, os estudos já falavam, né, o Brasil está envelhecendo, em 2020 vai acontecer isso, em 2030... Eu fico brincando, será que as pessoas achavam que era mentira? Será que torciam para a coisa não acontecer? Porque ficam agora, não estamos preparados. Mas a gente não tem se preparado há muito tempo. Essa curva demográfica ela estava apresentada há muito tempo, né? Então, é uma questão importante. Dentro também do que o Kênio também já trouxe, pensar em renda e pensar na diversidade é uma coisa muito séria. Pelo simples fato hoje de estarmos na capital, estamos em um espaço muito mais privilegiado do que outros espaços. Vejam que norte e nordeste do país, especialmente, possuem menor renda, possuem menor índice, e, consequentemente, eles vão ter mais problemas. Pensem também que, quando a gente fala sobre essa expectativa de vida geral, ela não se completa dentro de todo o Brasil. Você vai ter expectativas em regiões específicas que chegam a 60 e poucos anos, 67 anos. Então, essa é uma média pensada na população brasileira, então é muito diverso. Então, temos desafios de mobilidade, de habitação, de produtos, de serviço, de cultura, de políticas, de efetivação dessas políticas, de direito, de atenção. Então, vejam que a longevidade ela traz muitos benefícios, mas ela tem trazido muitos desafios. Onde vamos morar, com quem vamos coabitar, como vamos nos mover dentro desses espaços, né? Então, também queria dar esse destaque no sentido de crucial a gente entender, porque, assim, os jornais e o tempo todo traz essas informações, né? Aumenta a população brasileira, o IBGE indica que não sei o quê, e assim a gente vai tendo essas informações, para vocês refletirem que isso não é apenas uma estatística, mas é um fenômeno muito mais complexo. Entender como mais pessoas adultas e idosas vão estar dentro desse contexto vai moldar diretamente as necessidades, os desafios e as oportunidades que a gente pode ter, né? Pensando no sentido de cuidado também, a gente precisa falar, e trazendo um pouco para a psicologia, para mim, a gente precisa entender o cuidado de si, o nosso autocuidado físico, mental, emocional, o nosso cuidado interpessoal nas nossas relações, rede de apoio, a gente sabe o quão tudo isso é importante no processo de envelhecimento, e o cuidado profissional, né, profissionais de saúde, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que possam promover esse melhor envelhecer, trabalhando efetivamente dentro desse desafio, né? E dentro de aspectos psicológicos também, trabalhar dentro da perspectiva da saúde mental, da adaptação de perdas e lutos e da importância do propósito e significado. Estou passando mais rápido aqui, porque meu tempo já foi acionado, tá? Então, vocês podem ficar atentos nesses pontos e a gente pode conversar um pouco mais depois, tá? Mas sabemos que depressão, ansiedade, quadros demenciais, perdas, viuvez, são vários quesitos que estão inseridos dentro desse contexto e que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para entender dentro dessas perspectivas, né? A psicologia pode ajudar trabalhando com avaliação, trabalhando com intervenções, trabalhando com educação para o envelhecimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Acho que quando a gente tem espaços como esse, que a gente pode debater sobre, falar sobre, isso faz com que a gente aprenda sobre a nossa própria perspectiva e que a gente possa se localizar de melhor maneira no mundo, entendendo direitos e outros conceitos também, tá bom? Não sei como, mas eu consegui, depois da plaquinha de 1 minuto, finalizar. Fico aberta aqui para a gente conversar depois.
E só para trazer isso como uma mensagem final, meu objetivo aqui é que saiamos daqui com uma visão mais ampla e empática sobre o processo de envelhecimento e com a convicção de que o cuidado, em suas múltiplas formas, é a chave para uma longevidade plena e digna para todas as pessoas que estão envolvidas. Se a gente pensa em longevidade, tem desafio, mas dentro da perspectiva do que pode ser promovido, eu acho que esse é um grande objetivo. Muito obrigada. Diferente do colega e da professora aqui, o meu trabalho é mais na ponta mesmo, né? Esse trabalho voluntário que eu faço para o TJ me dá a oportunidade de vivenciar os atendimentos de pessoas idosas em conflito com a própria família. E, às vezes, em conflito com o Estado brasileiro, né? Que o Estado brasileiro deve muita coisa para nós, né? Eu estou falando nós porque eu já estou com meia e uns pouquinho aí. Mas, assim, essa vivência das redes sociais, essa vivência do Justiça Comunitária, me diz que, na prática, né? Na prática mesmo, ali convivendo, dialogando, porque nós trabalhamos com mediação, né? E essa mediação a gente trabalha com todas as idades, mas a gente tem uma experiência, ultimamente, uma experiência muito grande com idosos em conflito com sua família, né? E, diante dessa situação, o que a gente percebe quando o conflito chega para nós? Que tem muito mais coisas, além do que foi trazido para nós naquele primeiro momento, né? E, assim, eu vou contar um caso rápido para vocês entenderem, que aí acho que fica mais fácil, né? A gente estava na APAED, é uma instituição, parceria do GDF, trabalha com pessoas com deficiência intelectual. E, quando uma professora procurou a gente e falou, olha, minha mãe não quer nem ver a gente. Eu e minha irmã, ela nem quer ver. Que a gente passe na frente da casa dela. Eu digo, é mesmo, é. Então, ela fez muito uso de álcool de forma abusiva mesmo, fumou bastante, e, assim, ela está muito debilitada, está lá jogada em cima de uma cama na casa. Tá. Aí, o que a gente fez? Fomos visitar a idosa. Chegando lá, a gente se depara com a vizinha e um colega dela. E ela em cima de uma cama, usando aquele, para respirar melhor, a bombinha. Usando aquela bombinha, porque ela estava com falta de ar, né? E aí a gente começou a conversar e ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela assim, as suas filhas vêm lhe ver? Ela, não. Não vem, não, eu não quero conversa com ela, não sei o que e tal. Eu digo, mas a senhora está se sentindo mal? Estou. Quando a senhora se sente mal, a senhora levam a senhora para o hospital? A vizinha aqui me leva. O meu amigo aí que tem carro me leva também, para o hospital, para a UPA. Tá. Naquele momento, a gente percebeu que ela não passava na UBS de referência dela. Porque o trabalho nosso é exatamente isso. Você vai percebendo, você vai buscando falhas, né, em todos os sentidos. Então, se ela não é acompanhada pela UBS, de referência dela, ela só vai ao médico quando passa mal. Então, ela não tem aquele acompanhamento daquela equipe, né, daquela UBS. Aí eu virei para ela, mas a senhora podia se permitir ser cuidada, não era? Não era tão bom se a senhora se permitisse ser cuidada? Aí a gente conversou mais um pouquinho e saímos.
No outro dia, a professora liga para mim e falou, Valdeci, minha mãe ligou chorando, pedindo para mim ir morar com ela. A gente precisa dar voz às pessoas idosas. Hoje eu passei por uma situação eu fiquei assim um pouco chateado. Eu estava no ônibus e um rapaz foi entrando com 2 filhos, e um era de 4 anos, e ele falou, sobe, menino, está parecendo velho. Aí, quando ele levantou a cara que olhou para mim, ele ficou assim, meio sem graça. Então, assim, essa coisa, sabe, de dizer que você já não serve mais para nada, né? O mercado te diz isso também, né? Você com 50 anos não tem mais vez no mercado de trabalho, né? E uma outra coisa interessante que a gente percebe também nesses atendimentos nossos é de que um grande número de idosos era autônomo. E esse autônomo, esse trabalho que ele fazia autônomo, ele nunca se preocupou em contribuir. Então, hoje, a maioria dos idosos da periferia se encontra no benefício de prestação continuada do INSS. E não dá nem para os remédios, né? Então, assim, esses vínculos que a gente percebe nesses conflitos, tem toda uma situação de vida por trás, sabe? E eu lhe falo aqui, professora, aqui no Distrito Federal, na capital do país, tem idoso passando fome, tem idoso sendo maltratado. Porque o GEDEF não tem política para nós, não. Não tem política. A gente tem um hospital do idoso, como tem um hospital da criança, né? Então, começa tudo por aí. Essa dificuldade, né, de idas e vindas desse idoso no contexto da família. Nós estamos com um projeto, dentro do programa Justiça Comunitária, a gente tem um projeto chamado Esperançar. Esse projeto Esperançar, na linguagem de Paulo Freire, para você não ficar quieto, né? Ficar esperando. E aí a gente está com Esperançar na Associação dos Idosos de Sergipe do Sul. Certo? E eles estão fazendo um projeto lá, no final dos 12 encontros, eles vão montar um projeto que seja bom para eles, e depois desse projeto pronto, a gente estimula essa busca, né? Que tudo, num país capitalista igual o nosso, tudo envolve dinheiro. E eles pensaram num geriátrico para atender mensalmente, no mínimo mensalmente, a eles lá da associação. Então, assim, é dificuldades que a gente se depara, é discriminação, né? A pessoa idosa, ela busca... Eu estava lendo o estatuto da pessoa idosa quando eu vinha para cá. Eu peguei 40 exemplares na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, com a Alexandre, só para me distribuir lá em Ceilândia. Porque quando as pessoas têm algo que está escrito e aprovado pelo Congresso, ele tem uma força maior, né? Então, a gente tem tanto direito ali, tanto quanto a adolescente. Mas essa visão de que eu estou mais para lá do que para cá, sabe, acaba nos acomodando. Não tenho que buscar mais direito, não, já dei o que tinha de dar. E é um equívoco da nossa parte.
Quantos idosos sustentam a família? Eu tenho uma neta, eu tenho uma neta especial que, desde quando nasceu, que mora comigo. Né? Então, é isso, é um conjunto de coisas que a gente precisa sentar, a gente precisa discutir, a gente precisa debater com o GDF. O GDF tem uma subsecretaria da pessoa idosa na Secretaria de Justiça, e quem trabalha com a política é o desenvolvimento social. Né? No mínimo, incompatível com a proposta. Obrigadão. Espero ter contribuído. Olha, eu ouço com grande interesse o tema, porque ele tem uma importância especial na minha vida, né? Tem uma importância especial. Eu pertenço a uma família em que eu tenho filhos, netos, bisnetos, todos muito saudáveis. E eu estou aqui com 91 anos. Certamente sou o mais velho de todos aqui. E eu acho que até a família poderia ser pesquisada pela Fiocruz, que é uma entidade de pesquisa, e sobre saúde. Como é que é possível uma pessoa como eu, que estou aqui em plena forma, em plena atividade, em plena lucidez, em pleno trabalho, eu trabalho ativamente, apesar da minha idade. E me parece que existe uma razão de ser científica. E por isso eu acho que talvez deva ser pesquisado. Eu gostaria de falar 40 horas, mas eu vou falar 2, 3 minutos, porque é o que eu tenho aqui agora. Mas eu devo dizer que eu tenho uma situação especial de vida, eu e minha família, que eu acho que fez a diferença, não só da longevidade, mas da saúde. Porque também não adianta chegar velho e doente, né? Tem que ser saudável. Na minha cabeça é simples. Uma pessoa tem um carro e cuida com muito carinho desse carro, ele está com o carro 20 anos e está andando com o carro direitinho. A outra tem um carro que cuida mal, não troca o óleo, sobe no meio-fio de qualquer jeito, e 2 anos depois o carro dele já está ruim. Eu acho que há razões científicas que permitem esse meu bem-estar. Eu vou sintetizar, como é o caso desse momento, as 3 básicas que eu sinto como principal. Minha mãe, quando tinha 14 anos de idade, ela chamou as irmãs e disse: por que nós compramos carne aqui nesse açougue tão sujo? Vamos comprar lá no matadouro, carne fresca. E lá foram as 4 irmãs para o matadouro, para comprar carne. E lá foi exibido a elas a matança dos animais. Elas saíram tão horrorizadas que nunca mais comeram carne na vida, nem minha mãe, nem minhas tias. Minha mãe, quando conheceu meu pai, quase que uns 10 anos depois, meu pai vinha do interior de Minas, que ele ficava muito chocado lá na fazenda do pai dele quando matavam animais. E que, então, ele nunca tinha conhecido uma pessoa que não comesse carne, que minha mãe era a primeira. Mas que ele sabia que Pitágoras, que Plutarco, que Porfírio, que Sêneca, um rol gigantesco de filósofos eram vegetarianos, e então ele ia ser. Eu nasci 10 anos depois, minha mãe era vegetariana há 20 anos e meu pai há 10 anos. Eu nunca provei nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem peixe, nem galinha, nem frutos do mar, nem bacalhau, nada. Nunca provei, não sei o sabor que tem. E como uma coisa puxa a outra, meus pais primeiro me disseram, nunca me disseram que carne faz bem ou mal, me disseram, criatura de Deus, a gente não mata. Essa era o que eles me diziam. Eu aprendi assim, aprendi o vegetarianismo dentro de uma filosofia, digamos, de amor, de pedagogia do amor, vamos dizer assim. Mas como uma coisa puxa a outra, na minha casa nunca entrou bebida, eu nunca bebi, eu não conheço, não sei o que é beber.
Não sei, tem um organismo que não sabe o que é bebidas alcoólicas. Nada, nem vinho, nada, nunca, sempre esteve fora. Agora, acho que o fator principal ainda está ligado à sua fala, a questão psicológica. Eu sempre tive de bem com a vida, sempre enfrentei problemas muito grandes e até hoje os enfrento, mas sempre com alegria, com satisfação. Eu cheguei até a escrever alguns livrinhos em que eu trato do assunto, e eu digo que quando a vida apresenta um desafio, a gente deve abraçar o desafio, dizer obrigado, Senhor, vou mostrar que eu vou enfrentar isso com muita categoria. Então eu penso, e por isso eu acho que eu estou diante de uma instituição extremamente séria, que é a Fiocruz, e que eu respeito profundamente o seu trabalho, que esse poderia ser um estudo a ser desenvolvido, poderia ser, se essas coisas têm alguma coisa a ver com a minha longevidade e a saúde dos meus filhos. Tenho 7 filhos, tenho 26 netos e 16 bisnetos. E que, como quem é criado vegetariano, não consegue comer carne. É a mesma coisa que quem é criado comendo carne, o que faz parte do hábito, não há crítica nenhuma, pelo contrário, há o mais absoluto respeito. Mas quem é criado comendo carne e chega e vai a um lugar e diz, vamos tomar aqui uma sopa de cachorro? Não, não quero não. Um assado de cachorro, não, de macaco, de cabeça de macaco. Da mesma forma que existe essa, digamos, essa rejeição natural, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, são criados assim, lindos, saudáveis, bonitos, uma beleza. Então, está aqui pelo mínimo um exemplo, que eu acho que merece ser investigado, porque pode ser que não tenha nada a ver com isso, pode ser que seja só coincidência, mas acho que a lógica que uma pessoa que tem a sua criação, criada com espiritualidade, com amor. Eu nasci antes no período da Segunda Guerra Mundial. Eu vivi a Segunda Guerra Mundial. Na minha casa, todas as noites, nós dávamos as mãos e rezávamos pela paz mundial. E minha mãe, que era mais professoral, ela dizia, nós vamos rezar pelos alemães, pelos japoneses, pelos italianos, que são todos nossos irmãos, E com outros preceitos de que, meu filho, você deve buscar ser um benfeitor da humanidade. Mãe, o que é isso? É uma pessoa que não cuida só de si, mas cuida dos outros, cuida da humanidade, que busca o conhecimento não só para se dar bem, mas para bem servir. O mundo a gente coexiste, a gente não existe separadamente, a gente existe com toda a humanidade. E a construção de um mundo de paz é que precisa de base de conhecimento. E até por isso que eu estou na União Planetária, sou o presidente fundador da União Planetária, que a gente trabalha pela paz mundial. E paz mundial depende de saúde, depende de justiça social, depende de amor, depende de um coração aberto para o mundo, sem exceções, inclusive para com todos, para com todas as pessoas e de uma forma abrangente, sem qualquer tipo de sectariedade. É isso. Olha, eu achei muito interessante várias partes das palestras. Uma delas que há regiões, há estados onde se envelhece menos. Há pessoas pela raça que envelhece menos. E outras têm mais oportunidade de envelhecer. É um chamado de atenção importante. Olha, a minha experiência, eu quando chegar, daqui a muitos anos, a ser idoso, mas eu tenho reparado
que o sistema de proteção tem funcionado no dia a dia muito bem, pelo que eu vejo. Quando eu quero estacionar um carro, está cheio de vagas ocupadas, mas tem aquela plaquinha ali e muitas vezes está vaga. Tem, tá, e eu aproveito. Nos espetáculos, cinema, teatro, tem meias entradas, né? Até isenção. Uma vez eu fui assistir um jogo de futebol do meu time, e no Rio de Janeiro, e disseram, não, o senhor não paga. Como assim? Eu achei até injusto. Eu tinha que mudar um pouco isso. E o metrô, em São Paulo, que eu usava aqui, eu não uso, isento. As filas supermercados têm aquelas filas especiais. Ontem até tive uma experiência, eu tenho tido muita experiência, eu vou para a fila, tem um mais jovem que eu na frente, ele, por favor, o senhor não quer ir na minha frente? Eu não gosto muito, não. Ontem eu falei com um rapaz, eu sou mais velho que você? Acho que é. Tá bom. Olhem, agora tem uma coisa, né? As novas gerações não ouvem mais os idosos como antes, a gente não consegue mais contar aquelas histórias, experiências, não perguntam para... Só um minuto. Não perguntam mais, não fazem perguntas profundas para nós, não. O avanço tecnológico está dividindo muito os idosos dos mais jovens, né? Eles se acham muito avançados, e são. Nós temos resistência, não temos? Mas, apesar disso, ai, que bom, eu fiz a declaração de rendimentos para uma filha minha. Ela teve que se curvar. Finalmente, eu queria dar uma sugestão. A minha experiência com amigos, familiares, etc., que essa regra de 60 anos para definir um idoso, né, eu acho ultrapassado. Eu acho que hoje já podíamos... Não, agora é sério. Ir para 70, para começar, tá bom? Obrigado. Já pensaram o tanto que se fala da necessidade de creches no início da vida? E que pouco se ouve falar do governo investindo em abrigo para idosos? Eu não tenho conhecimento de investimento para abrigos de idosos. Normalmente fica a cargo das famílias, que está, na maioria, todos trabalhando com uma dificuldade de cuidados com esse idoso e tem um preconceito com a questão do abrigo. Porque muitas vezes tem a cultura de abandono do idoso no abrigo. Então, é só a reflexão se tem alguma política pública, ou até a Fiocruz aí, levantar esses dados, né, para esse estudo. Então, a pergunta vai exatamente nessa questão. Assim, eu estava lendo um artigo sobre idadismo, que o artigo fala etarismo, mas era sobre idadismo, né? Gostei desse termo, não conhecia. Aliás, eu ouvi esse termo não aqui. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi no Núcleo de Estudos de Pesquisa da Terceira Idade, que é um núcleo do CEAM, né? Nós temos esse núcleo e temos vários projetos. Hoje é a professora Andréia que é a dirigente, né? Para quem não sabe, o CEAM é Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, formado por vários núcleos, e num desses núcleos tem o Núcleo de Estudos da Terceira Idade. E lendo um artigo desse, indicado até pelo próprio núcleo, o subtítulo do artigo era "O Brasil envelheceu sem enriquecer". Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as consequências de um país quando ele envelhece sem enriquecer, né? Eu lembro que, quando eu morei no Japão durante muito tempo, né, e é um país muito preocupado com essa questão do envelhecimento, porque eu cheguei no Japão em 86, e em 86 já havia uma preocupação muito grande em relação à capacidade de poupança para o envelhecimento do Japão.
né? Eu acho que aqui nem se pensava sobre isso ainda, né? Então, assim, sobre esse processo, né, de envelhecimento que nós estamos sofrendo, sem, né? Outra questão muito curiosa também, né? Uma vez eu perguntei à geriatra do meu pai, nessa época eu devia ter meus 40 anos, né? Papai morreu com 96 anos, né? Os últimos 15, 20 anos ele morou comigo, né? Então eu o vi envelhecer, né? E isso foi muito bom, porque eu me vi naquele processo, no sentido de que pude entender muito bem também o que eu era convivendo com ele, né? Era mais parecido com ele do que eu gostaria de ser. Então, é uma coisa muito interessante, né? Como a gente, às vezes, vê isso de uma forma diferente. E eu perguntei à geriatra, com que idade você deve frequentar uma... A gente sabe com que idade a gente deve frequentar, por exemplo, um pediatra. É desde que a criança nasce, né? É óbvio isso. Mas não é tão óbvio com que idade você deve começar a frequentar uma geriatra, né? É claro que eu perguntei assim do alto da minha empáfia dos 40 anos, né? Assim, olhando assim, né? Ela disse com a sua idade. Exatamente. Então, na próxima vez, pode vir, e aí eu consulto você, e você vai ver muitas coisas que já estão acontecendo com o seu corpo, que você não tem ideia que mudaram quando você completou 40 anos. Vão mudar quando você completar 50, quando você completar 60, quando 70, praticamente a cada 10 anos você tem uma mudança substancial, a partir dos 40 anos. Antes você não sente muito, mas a partir dos 40 anos você sente, né? Então, a pergunta fica também sobre essas duas, que são duas perguntas, na verdade, né? Um pouco sobre o que significa isso, né? O Brasil envelheceu sem enriquecer, né? E realmente essa questão da idade, né? De começar a ter cuidados já de um processo de envelhecimento que já tenha começado por volta aí dos 40 anos. Obrigado. Eu vou tentar olhar para cada rosto e vou ver se eu consigo lembrar alguma questão das perguntas, senão os colegas também vão completando. A primeira pergunta, eu acho que me chamou a atenção e eu acho importante a gente configurar uma coisa, né? Do tipo, o que aconteceu comigo, né? Porque eu tenho 90 e poucos anos e eu estou tão bem dentro desse processo. A gente não vai ter tempo de debater muito sobre isso, mas a gente tem que entender que existiram várias questões protetivas. Isso a gente tem clareza, né? Até quando a gente falou, por exemplo, possivelmente pelo fato do senhor ser um homem, possivelmente pela questão de o senhor ser um homem branco, possivelmente do local onde o senhor nasceu, tudo isso foram proteções. Questões nutricionais estão inseridas dentro desse contexto, questões genéticas estão inseridas nesse contexto. E a pergunta que o senhor faz é complexa, porque eu acho que essa é a grande pergunta que a ciência faz e que a gente quer saber. Como é que é essa expressão matemática, né? Que expressão é essa? O que é que eu tenho que fazer exatamente? Inclusive, hoje existem vários estudos das blue zones, das zonas onde as pessoas envelhecem em melhor qualidade e têm melhor expectativa de vida. Então, do tipo, quem são? É tipo Fantástico, é tipo Globo Repórter, quem são, que vivem, sobre o que comem, com quem se relacionam. E aí, mas isso, de fato, é uma grande questão. E tem outro tema também que seria importante, mas a gente talvez conversar em um outro momento, que é a questão dos super-agers, ou dos super-idosos. De fato, a ciência também hoje já reconhece que existem pessoas que têm condição muito melhor dentro desse processo. Então, pessoas hoje, por exemplo, podem ter 70, 80, 90 anos, mas cognitivamente, psicologicamente, elas se comportam como pessoas, às vezes, com 10 ou 15 anos a menos. Eu já tive um estudo que eu acompanhei aqui no Distrito Federal, acompanhando um grupo de idosos por 2 anos, e eu identifiquei 2 superidosos dentro do grupo. Inclusive, eu comparei, às vezes, um momento que era a mãe e a filha tinha 60 e poucos anos e a mãe tinha 80 e poucos. As condições psicológicas e cognitivas da mãe era melhor do que a da filha. E aí, psicologicamente, como é que essa mãe lidava com a vida? Biologicamente, como era? Geneticamente? Então, essa expressão, ela não é uma expressão simples. Mas eu só queria deixar esse destaque para a gente também ter cuidado, porque existem questões protetivas dentro dessa questão que, de certa maneira, nos protegeu.
não é, dentro dessa questão. E não estou falando protetiva no sentido de detrimento e nada, mas, de certa maneira, às vezes nós estamos em alguns espaços de privilégio que isso nos salva de algumas situações, não é? Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que o senhor fez alguma pergunta também relacionada a questões de ILPI, acho que o Kenny vai poder falar bem sobre isso, questões também de idade, não sei se foi o senhor, eu lembro também que alguém falou sobre a questão de idade, e eu concordo com vocês que hoje chegar aos 60 anos nos traz, o senhor tratou sobre isso, nos traz condições muito melhor. E, às vezes, a gente sente que a gente nem precisaria, eu consigo ficar na fila, eu consigo fazer isso, eu consigo estacionar. Mas o senhor precisa entender também que, para o senhor, talvez seja possível. Mas, em termos de política pública, a gente assegurar isso a partir dos 60, a gente começa a dar acesso a muitas pessoas que não conseguiriam. Essa pessoa idosa que o senhor Valdeci falou aqui, que, por exemplo, que foi autônoma e que não conseguiu contribuir, ela espera muito para que chegue a idade dela dos 60 ou dos 65, para que ela consiga ter acesso ao benefício. Talvez essa não seja uma preocupação de todos, mas, assim, acho que, de fato, o Brasil ele ainda não está preparado para avançar em termos de idade, enquanto ele não consegue dar acesso a uma maioria, né? E a gente também falou sobre outras questões aqui, que foram relacionadas aos aspectos da geriatria da idade, e teve um anterior que foi relacionada a um país que não enriqueceu o suficiente. Essa é uma questão cara também, vou deixar para os colegas desenvolverem mais, mas eu acho que tem uma expressão muito rápida que a gente consegue entender, que é o seguinte: o Brasil ele tem problemas muito básicos. E, quando eu digo básicos, não significa que são simples, mas significa que fazem base da população. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, até naquele mapa mundial que eu apresento para vocês, a gente não conseguiu avançar dentro da perspectiva de dar um mínimo para a nossa população. Então, esse é um grande problema, né? Porque a gente tem um monte de coisa para tratar e a gente tem não necessariamente todas as pessoas acessando. Então, isso foi um problema. O senhor Valdeci até me trouxe um destaque aqui quando eu falei o seguinte: olha, nós podemos ser privilegiados por estar envelhecendo no Distrito Federal, onde a gente está com a melhor qualidade e tudo. Ele falou: Isabelle, mas é importante destacar que tem pessoas que passam fome, estão em situação de rua e não têm acesso. Então, a média, gente, é só uma média, é uma distribuição. Significa que tem gente que não tem nada. Significa que tem gente que tem 30 mil, então, quando você joga a média, você diz que é a maior média. Mas isso não significa, porque a gente está na maior média, que a gente está protegido. Se a gente não tem atenção em relação ao outro. Então, esse é um problema. Países enriquecidos, por exemplo, aqueles países que estavam todos com verde muito escuro, a América do Norte e alguns países europeus. Significa que eles conseguiram se organizar em termos de dinheiro, ter acesso, mobilidade, boas estruturas, não que não tenham seus problemas também, acesso à saúde, mas talvez uma coisa mais envolvida do que a gente consegue ter hoje. Eu brinco que eu era menina, se falava em Transamazônica, a Transamazônica ainda está lá. E não terminaram de construir, não consegue ter acesso, não consegue se ligar ao norte do Brasil. Então, assim, é um problema que há 30 anos não foi resolvido, há 40 anos não foi resolvido, né? Então, quando a gente não cuida do que é básico, no sentido do que faz base para a nossa sociedade, educação, saúde, transporte, vias para que as pessoas consigam acessar, a gente depois, aí vai política pública, é uma coisa que a gente vai pedir lá na ponta e é do tipo, não tem dinheiro, não tem mais como, tem outros problemas mais sérios. É difícil também colocar nesse papel que é sério. E concordo exatamente com a orientação da geriatra, no sentido de que, até falei no início, a idade ela não é cronológica do tipo, eu dormi, acordei com 60 anos e eu acordei uma pessoa idosa. A idosa que está lá aos 60, ela já está aqui dentro de mim aos 43. Inclusive, eu que já quero cuidar dela, para questões de autonomia, de independência. A gente vê que hoje pessoas chegam aos 60, aos 70, dentro de todas essas questões de privilégio e outras que a gente pode também entender, mas, às vezes, por escolhas que fizeram antes, relacionadas à bebida, uso abusivo, drogas, álcool, estresse, ou porque, às vezes, precisaram estar inseridos dentro de um contexto, né, que foi difícil dentro desse processo. Então, assim, a pessoa idosa de amanhã, ela já está aqui. E eu acho que faz parte da gente também cuidar de todo esse contexto. Desculpem se esqueci alguma coisa, mas os colegas vão completar. Cadê o doutor Ulisses? Não, é que a fala dele me chamou a atenção, que quando ele traz a alimentação e se faz uma referência só à carne vermelha, a gente come muito mais coisa ruim e desnecessária do que a carne vermelha. Hoje, a alimentação do jovem
né? É complicado. É muita coisa. Temos que produzir. Não pode faltar, né? Então, temos que inventar formas de produzir. Doutor Ulisses, meu pai foi criado na roça e faleceu aos 104. Certo? Só o torresminho. O abacate, ele não botava leite, ele não botava açúcar, não. E caía aqui na mão dele, ó. Caía já maduro. Não precisava botar produto para madurar, né? Agora, a sua fala de o Brasil envelheceu, mas não enriqueceu, é porque o Brasil, nós temos 2 Brasil, né? Então, assim, a desigualdade continua. A desigualdade continua. E um dia desse eu estava lembrando, eu até perguntei aqui para o Kênio, como é que chama a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro? Casa dos Artistas. Né? Não é casa... Retiro. Obrigado. Retiro dos artistas. Por que a gente não pode fazer um retiro dos idosos? Independente da condição financeira. Né? E é um exemplo. Os artistas que envelhecem, né, que a Globo não quer mais botar no ar, porque não dá ibope, aí ela escora ali. Né, e aí eles vão para lá, porque a dinâmica do mercado, vou voltar aqui no mercado de novo, a dinâmica do mercado, os idosos não tem mais quem fique com eles. Você tem que ir para o mercado trabalhar, meu irmão. Certo? Não tem mais. Então, é isso, a dinâmica do mercado que obriga, né? E aí a gente, claro, a gente está falando de situações e situações, que a vida da gente é um efeito dominó, né? O senhor trouxe vários direitos que o idoso tem, né? Mas os direitos mais básicos, como medicação, é outro tema que a gente vive atendendo pessoas, porque elas não conseguem acessar a farmácia de alto custo. Né? Então, assim, são políticas e políticas. A gente precisa sair do lugar, a gente precisa sair de trás do balcão para vivenciar as situações dos idosos. Né? Largados mesmo. Eu não vou nem fazer juízo de valor, porque o meu trabalho não é julgar ninguém, não. É acolher, é escutar. Né? Não cabe a mim julgar ninguém. Né? Nem todo mundo teve a mesma vida, claro. Mas os direitos que estão inscritos, vamos cumprir só os direitos que estão inscritos? Só isso. Já era o suficiente para que os idosos pudessem comer menos arroz com feijão e ovo. Né? Que aí não tem carne, hein? Obrigado. Primeiramente, trazer a questão... existem vários estudos já na literatura, vários... acerca de inúmeras condições que levam à longevidade, né? E abordando aspectos distintos. Né? A questão principal é que não depende só, né, do vegetarianismo ou do veganismo, como seja, o que seja, mas depende de uma série de outros fatores, como Isabelle trouxe para a gente, que a gente vai envelhecer ou não. Né? Então, e isso, de fato, a gente não sabe. Né? Então, assim, existe várias teorias que tentam explicar essas questões do envelhecimento, tem inúmeras teorias que tentam fazer isso, e que chegam à seguinte conclusão, que essencialmente é uma conjunção de fatores que estão relacionados a esse processo. E que, num determinado momento, pode um desses fatores escapar, sim, e tudo aquilo que você pensou não funcionar mais.
né? Então, assim, você vê, por exemplo, tem algum baiano aqui? Pois é, a cidade mais envelhecida da Bahia se chama Abaíra. O que tem em comum? Uma fábrica de cachaça. Famosíssima. É a cidade mais envelhecida. Então, assim, não significa dizer que todas as pessoas bebam a cachaça, mas pelo menos as pessoas têm com que trabalhar. Então, uma das coisas, mestre, me permita te chamar assim, que faz com que as pessoas permaneçam nesse processo é a forma como você encara a vida. É a forma como você se sente produtivo, continua vivendo, fazendo talvez essa maneira de encarar a vida, mas você teve condições de fazer isso. Tem gente que não tem o que comer. Então, essa pessoa, e ela nem é vegana, nem vegetariana, ela simplesmente vive numa insegurança alimentar. Então, assim, isso mata as pessoas, né? O abandono mata as pessoas. A solidão mata as pessoas. Hoje, já a literatura toda traz fortemente isso, que muito mais do que um medicamento, é a pessoa idosa saber com quem ela pode contar. Essa rede de apoio social que a gente precisa ter. E essa rede, amigo, não está na instituição de longa permanência. Não está no abrigo, que é uma instituição, via de regra, total, como a gente chama na área da saúde mental. Instituição total é toda aquela que você não tem liberdade para fazer o que você quer na hora que você tem vontade. Então, assim, você não pode comer o que você quer, é o que lhe dão. Você não pode tomar banho na hora que você quer, porque você tem que tomar banho na hora que é prevista. Então, a gente trabalha com liberdade, com lógica de desinstitucionalizar as pessoas. E, para isso, a gente precisa buscar alternativas, porque a fala do nosso companheiro ela é muito voltada para a fala de todas as pessoas, de que precisa de abrigo para as pessoas idosas. Lembrando que abrigo é necessário. Hoje, nós temos no Brasil 1.943 instituições de longa permanência no Brasil, que o principal perfil, se você for olhar, são pessoas idosas independentes que não precisavam estar lá. Elas precisavam ter moradia. E aí a gente pode ter estratégias de moradia compartilhada. Aqui mesmo, saia do quadrado de Brasília, que a gente vai ver experiências interessantíssimas de locais chamados Vila Vida, no estado de Goiás. Foi feito à época do governador Iris Rezende, lá atrás, com uma lógica completamente diferente, e hoje está mudando totalmente, mas as pessoas vivem em suas casas, com seu quintal, não pagam nada, casas são geminadas, eu convido a quem quiser ir conhecer algumas delas, vocês verem, porta aberta, a comunidade entra, trabalha, você não exclui ninguém da sociedade, e você integra as pessoas da sociedade. Da região que eu venho, tem experiências maravilhosas, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou potiguar, legítimo, comedor de camarão, de girimum, e eu venho de lá, e lá tem uma experiência no estado vizinho, que é a Paraíba, chamada Cidade Madura, o nome é esquisito. Cidade Madura já tem quase 11 ou 12 municípios, são condomínios que as pessoas idosas que vivem sozinhos, vivem sobre violência, que são independentes, conseguem viver lá. Casas ótimas, e você quando conversa com... E elas administram o seu próprio condomínio. Quando você conversa com as pessoas, elas dizem, isso aqui é maravilhoso. Eu conversei com vários aqui no estado de Goiás, que estavam em situação de rua, e agora estão lá, nesses locais que hoje o governo está querendo transformar em instituição de longa permanência. Então, assim, é uma inversão da lógica. A gente precisa pensar na organização da rede de atenção a essa pessoa. E o abrigo é proteção social especial de alta complexidade dentro da rede SUAS. Então, isso aí, o abrigo é necessário? Vamos demonizar? Jamais. Mas a gente precisa situá-lo na rede. Não é toda... Hoje, assim, qualquer lugar que você faz, a gente precisa de um abrigo. Claro, você não pensou na rede, você não pensou nas alternativas. A gente tem Casa Lá, me perdi agora, 1 minuto. A gente tem Casa Lá, tem República, tem uma série de coisas que podem dar conta disso e que gera autonomia e independência e se integra à rede. Então, a gente pode pensar até outras alternativas para sair desse lugar comum. A outra coisa é a questão do envelhecimento. Se a gente for ver a lógica do envelhecimento per si, o que se deve considerar como uma pessoa envelhecida são 10 anos menos do que a expectativa de vida da população. Ou seja, no Brasil hoje seria 66 anos. Mas para quem? Para vocês?
O Brasil são vários Brasis dentes. Eu não posso nunca considerar envelhecimento, nem 60 anos eu posso, para uma mulher do interior do Nordeste que teve 20 filhos e que os filhos comem barro. Eu não posso considerar. Então, a gente precisa ter um marco, e o marco legal é 60. Mas para várias pessoas, para uma mulher travesti, por exemplo, eu não posso considerar 60 anos que ela é idosa. Para uma pessoa que viveu em situação de rua, então assim, isso é um balizador, mas não é isso que a gente deve levar em consideração, porque depende da história de vida, do que dessas sujeições que as pessoas tiveram e que não foram sujeitos de direito. Esse é um ponto. E a outra coisa é buscar geriatra desde que nasceu. Porque se envelhece. Todos os dias a gente está envelhecendo. O secretário sempre costuma dizer, e eu repito sempre isso, desde o início a gente envelheceu aqui. Só tem uma alternativa para não envelhecer e ninguém quer. Que é isso. Então, se eu tenho direito à vida, eu tenho direito ao envelhecimento. Eu estou falando de vida quando eu falo de envelhecimento. Porque ninguém é Benjamin Button que vai diminuir. Todo mundo vai envelhecer, todo ser vivo, independente se é um homem, se é uma mulher. Agora, é claro, condições completamente distintas dessas pessoas. Uma mulher na sociedade, se é uma mulher negra, periférica, ela não tem, via de regra, o direito de envelhecer como uma mulher branca da alta sociedade brasiliense. Então, a gente precisa entender que isso é determinado socialmente. E o Brasil, com as suas muitas desigualdades, faz com que nós tenhamos vários Brasis. Eu tenho um mapa que eu trabalhei com todos os indicadores de envelhecimento e plotei por cima a privação socioeconômica. Quanto mais privado socioeconomicamente, menos envelhecimento. Quanto menos privado, mais envelhecimento. Isso é uma coisa lógica. E quando eu falo privação socioeconômica, eu estou falando de uma série de indicadores. Sabe qual é a taxa de analfabetismo de pessoas idosas no Nordeste? 38%. Sabe quanto é no Sul? Menos de 10%. Então, assim, e a saúde olha para isso e não considera isso uma dependência. Uma pessoa não alfabetizada, ela não tem acesso às questões do mundo. Se isso não é dependência, é o quê? Então, a gente precisa entender isso. Mais de 40% dos municípios brasileiros têm pessoas, e 30% das pessoas idosas são não alfabetizadas. E a educação o que faz? Chega lá, vai conversar com a pessoa idosa, ela diz, não, não quero não, vai alfabetizar meu filho, e tchau. Deixa essa pessoa de lado. Por que ela não quer? Qual que é o modelo que é ofertado para fazer a educação da pessoa idosa? Modelo de educação de jovens e adultos, da EJA, que é à noite, numa escola no centro da cidade? Como eu posso reduzir o analfabetismo dessas pessoas? E a gente fala em Paulo Freire, e a gente fala em esperançar, e a gente fala num país que quer mudar a vida das pessoas, na lógica da desigualdade. Um país que não cresceu, e ele cresceu. Agora tem um viés urbano, vá nos centros urbanos, na Avenida na Oscar Freire, você vai ver quais são os idosos. Agora vá lá em Cabrobó, na terra perto de onde eu vivi, que você vai ver o que é o envelhecimento. Pessoas sozinhas, se não dependessem dos outros, elas não viviam, muitas vezes sem o que comer, o vizinho traz para ela comer, e não tem jovem para cuidar. Falo muito de uma cidade no Ceará, não sei se tem ninguém aqui do Ceará, chamada São João do Jaguaribe. Quando eu fui olhar os dados da cidade, me choquei, e fui perguntar às pessoas, uai, o que está acontecendo? Por que essa cidade destoa de envelhecimento dos demais? Porque só tem bandido idoso. O prefeito não mora na cidade, a dona do cartório teve o filho assassinado, não mora na cidade, por causa da violência que surgiu. E os idosos não saem de lá. Então, assim, a gente precisa entender que esse é um fenômeno complexo. Não é tão simples de analisar dessa maneira. E a gente precisa entender que essas ações que a gente faz dependem também de nós, né? Dessa rede de proteção, de cuidado, de atenção à vida da pessoa. O que o Valdeci faz no dia a dia é acionar essa rede. Ele falou agora mesmo da pessoa que não tinha acesso à unidade básica de saúde. Então, assim, está acionando a rede e a gente precisa organizar essa rede. E eu costumo, quando eu converso, quero falar tão rápido que assim, quando converso com os parlamentares que a gente vai conversar, o parlamentar diz assim, porque os idosos, eu disse, deputado, eu estou falando do senhor. Ele nem se sente idoso, né? Estou falando do senhor, entende?
Então, assim, o senhor precisa entender isso, precisa entender que a gente precisa manter essas pessoas. Quando está difícil demais, aí eu digo, olha, o senhor precisa manter essas pessoas vivas, porque o fundo de participação dos municípios depende de gente viva e população na sua cidade. Se você não fizer a estratégia de manter essas pessoas idosas aqui, o seu município vai falir. E a gente está vivendo uma situação que é essa. É uma situação que os grandes centros urbanos têm pessoas idosas que ficam periferizadas. Por quê? Porque elas precisam ter acesso. A gente está falando de vulnerabilização. E se não tem serviço, essas pessoas vão fazer o quê? Morrer à míngua. Não tem serviço. Então a gente precisa organizar essa rede e trabalhar fortemente nesse processo. Só assim a gente vai começar a mudar um pouco a realidade das pessoas. Já tarde, viu? Muito tarde, porque a gente vai colapsar se não fizer essas questões.